Prezados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a oitava da Páscoa. Nós celebramos apenas duas oitavas, a oitava do Natal e a oitava da Páscoa. 8 dias de Natal, 8 dias de Páscoa. É como um grande domingo que se estende por 8 dias. Para muita gente a Páscoa já acabou domingo passado, não é isso? Não. Para nós, para a igreja, para a liturgia, nós celebramos o domingo da Páscoa por 8 dias. 8 dias como um grande domingo. E depois nós vamos celebrar o tempo da Páscoa, vamos viver o mistério da Páscoa por 50 dias. Terminados 50 dias da Páscoa, nós vamos celebrar então a solenidade de Pentecostes. Por isso a palavra Pentecostes quer dizer penta, 50. 50 dias depois da Páscoa, a igreja celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E a oitava da Páscoa então se conclui no próximo domingo, o domingo chamado Domingo in Naubis, em latim, in Naubis, que significa em vestes. É quando os batizados, eles eram batizados na festa da Páscoa, no sábado santo. Aqueles que eram batizados colocavam uma veste branca, simbolizando que foram revestidos de Cristo. E esta veste eles usavam durante 8 dias. E tiravam essa veste somente no domingo depois da Páscoa. Por isso passou-se a chamar Domingo in Naubis, domingo da alva, da veste, da veste que eles usavam, os batizados usavam durante 8 dias. E no domingo, então, após a Páscoa, era retirado essa veste branca. E dentro desta oitava da Páscoa, nós estamos acompanhando já desde segunda-feira, todos os evangelhos até domingo, serão evangelhos que narram para nós o dia da Páscoa, o domingo da ressurreição. Só que na visão de cada um dos evangelistas. Ontem, por exemplo, nós acompanhávamos já o evangelista Lucas narrando o dia da Páscoa a partir do encontro do ressuscitado de Jesus com aqueles 2 discípulos que iam para aquele pequeno povoado chamado Emaús. Hoje a continuação do evangelho de ontem. Por isso o evangelho inicia dizendo: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como eles tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Então os discípulos estavam contando para os demais o que havia acontecido com eles no caminho para Emaús, no evangelho de ontem. E eles estavam contando quando de repente o próprio Jesus apareceu no meio deles. O próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco, a paz do ressuscitado, a paz que vem da presença do Senhor. E eles ficaram assustados, ficaram com medo, porque achavam que era um fantasma. É exatamente a experiência que certamente todos nós teríamos. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende em graça, Deus nos surpreende naquilo que Ele pode realizar, naquilo que Ele pode fazer, porque para Ele nada é impossível. E quando nós dizemos para Deus nada é impossível, nós estamos dizendo que ao mesmo tempo nós nos dispomos a nos surpreender por Deus. Nós nos dispomos a surpreender com tudo aquilo que Deus pode fazer e por tudo aquilo que Deus pode realizar na nossa vida. Os discípulos também se deixaram surpreender por Jesus, por isso ficaram assustados, por isso ficaram com medo, mas depois estavam tão alegres, tão surpresos, que não podiam ainda acreditar. Como é bonito ver os discípulos sendo surpreendidos pelo Mestre, surpreendidos por aquele que lhes anunciou, pregou, ensinou, formou, e ainda assim continuou explicando para eles, ainda assim continuou abrindo a inteligência deles,
para que eles entendessem as Escrituras. E é assim, meus irmãos, que o Senhor também quer fazer com cada um de nós. O Senhor quer também nos surpreender. O Senhor também quer fazer com que nós compreendamos cada vez mais os mistérios da sua vida, da sua graça, os mistérios da sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil na pandemia, e as igrejas também hoje estão sofrendo. Hoje estamos tendo a continuação do julgamento, se podemos ou não continuar com as celebrações presenciais, a que ponto chegamos, não é? E certamente o Senhor precisa abrir a inteligência desses homens, porque a sua inteligência muitas vezes ainda está mergulhada num certo paganismo, num certo descrédito, uma descrença. Não se tem fé, não acredita, e por isso a inteligência também, de certa forma, fica prejudicada. Nós pedimos ao Senhor que abra a inteligência, então, desses nossos ministros, que abra a inteligência desses homens, para que eles possam compreender exatamente o que é fazer a experiência da ressurreição. Pelo menos para nós, claro, cada religião dentro da sua crença. Para nós católicos, fazer a experiência do ressuscitado é poder participar com ele da vida do ressuscitado que se manifesta na comunidade reunida, mesmo que essa comunidade seja reduzida a uma certa porcentagem, tudo bem, mas para nós a experiência da ressurreição é em comunidade, quando estamos reunidos, como os discípulos estavam, e Jesus apareceu no meio deles. Então veja como para nós é importante estarmos sim reunidos, né? Com todos as devidas restrições, seguindo os devidos protocolos que sempre fizemos, mas estarmos reunidos. Para nós é importante também ouvir a palavra, partilhar dessa palavra, que até nesse ponto tudo bem, ela pode ser transmitida pelos meios virtuais, mas para nós o grande diferencial é esse, a experiência do ressuscitado que se dá na Eucaristia, nos sacramentos da igreja. E para nós os sacramentos é o canal da graça de Deus, os sacramentos é a nossa união com Cristo, os sacramentos é a comunhão que nós estabelecemos com o Senhor. E como está difícil de entenderem isso. Então, meus irmãos, vamos continuar rezando sim, para que a inteligência de todos aqueles a quem nós também confiamos o poder, pelo menos temporal deste mundo, para que compreendam, para que o Senhor abra-lhes a inteligência, e eles possam também, de certa forma, se não fazer a experiência da fé, do encontro com o ressuscitado, ao menos não proibir aqueles que querem, aqueles que desejam, porque é bem isso, até mesmo os próprios católicos, que desejam ainda permanecer em casa, porque acham que ainda é arriscado, não é proibido, pelo contrário, a igreja é mãe, e como mãe, ela compreende todos os filhos, tanto que, desde que começou a pandemia, a igreja retirou a obrigatoriedade do preceito dominical, do preceito do dia santo. Os fiéis não estão obrigados a ir à missa aos domingos. Esse preceito foi retirado nas dioceses, por aí afora, e até hoje não retornou, para respeitar aqueles que ainda são de grupo de risco, para aqueles que ainda necessitam ficar em casa, mas aqueles que querem estão livres. Então você que não concorda, não critique quem concorda. Você que não quer vir ainda, que não se sente seguro, não critique quem quer vir, quem se sente seguro. Vamos viver, de fato, uma verdadeira democracia, como deve ser. Cada um dentro da sua liberdade faz as suas escolhas, e cada um dentro das suas escolhas também assume a responsabilidade delas, assume a consequência delas. Isso sim é que deveria sobressair, isso é o que deveria acontecer. Mas de tudo isso,
vós sereis testemunhas. Somos as testemunhas da ressurreição. E aí também é claro, mesmo que venhamos a não poder continuar com as nossas celebrações presenciais, porque está sendo julgado nesse momento no Supremo Tribunal Federal, mesmo que não venhamos a poder nos reunir fisicamente, presencialmente, mas que nós não nos esqueçamos do nosso dever, da nossa obrigação. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Não podemos deixar de dar testemunho aonde estivermos, mesmo em nossas casas, dar testemunho da ressurreição, testemunho do encontro que hoje nós estamos podendo aqui fazer e experimentar. Os discípulos também assim o fizeram. E certamente se nesse tempo de hoje os discípulos fossem também privados disso, eles continuariam dando testemunho da forma como pudessem, da maneira como pudessem. Por isso o testemunho, meus irmãos, aí sim, o testemunho vai além do templo, o testemunho vai além das paredes da igreja, é verdade. Mas é na igreja que nós fazemos a experiência desse encontro vivo com o Cristo Jesus, na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos, e somos chamados sim a ir ao mundo, a ir adigentes, para fora, dar testemunho da ressurreição. Então, se porventura nós ainda formos obrigados por mais um tempo a permanecermos com as nossas celebrações suspensas, diante daquilo que será decidido, então vamos continuar também dando testemunho. Não deixemos de dar testemunho da nossa fé. Não permitamos que essas incompreensões, não permitamos que essas divisões, não permitamos que essa pandemia seja maior do que a nossa fé, né? Maior do que aquilo que nós acreditamos, do que aquilo que nós cremos. Procuremos continuar dando testemunho de Jesus Cristo, onde quer que estejamos, da forma como estivermos, mas procuremos ser testemunhas. É isto que Jesus ressuscitado pediu aos seus discípulos, é exatamente isso que ele continua a pedir a toda a igreja. Sede testemunhas de tudo isso. Assim seja. Amém.